Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast do Dicas da Gabi Maia. Hoje eu estou recebendo aqui duas pessoas que... A gente costuma receber mais pessoas que ficam atrás das câmeras, né? Hoje a gente vai receber duas pessoas que estão na frente das câmeras. São dois atores, dois super atores, que estão no filme, no elenco do filme Em Tramas, que é o Gabriel Santana e a Amanda Nobre. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Obrigada, Gabi. Obrigado, a gente que agradece o convite. Eu estou muito feliz de receber vocês, porque, assim, foi o primeiro filme que eu trabalhei e vocês eram os dois atores principais do filme, né? E, assim, muito obrigada, de verdade. Eu queria perguntar, assim, geralmente eu começo com essa pergunta e depois a gente vai deslanchando aí, mas é porque, como o nosso podcast fala muito do cinema, do audiovisual tocantinense e de como a gente começa no audiovisual, eu gostaria de saber de vocês. O Gabriel, a gente conhece da TV, né? Chiquititas, Pantanal. Mas eu queria saber de você como que foi o começo da sua carreira, se você... Quando você chegou em Chiquititas, nos seus programas, você já sabia que queria ser ator ou foi fluindo depois? Porque você começou bem cedo, né? Sim, sim. Acho que todo mundo que começa criança não tem certeza que quer ou não. Acho que talvez algumas pessoas tenham, tipo assim, uma vontade, tenham um desejo, mas ter expectativa e a prática são duas coisas diferentes. Na verdade, nem só criança, né, gente? Quantos adolescentes, adultos a gente vê que começa a faculdade, no meio da faculdade fala, ih, não é isso que eu quero, não. Então, acho que não era um desejo meu ser ator. Na verdade, acho que foi uma grande sorte eu acabar virando ator, mas uma sorte grata, porque eu tenho uma irmã mais velha, eu tenho 26 anos hoje, a minha irmã mais velha tem 30. E aí, quando a gente era menor, quando eu nasci, minha mãe parou de trabalhar. E aí meu pai trabalhava, minha mãe ficava cuidando da gente. Quando eu tinha ali por uns 10 anos, a minha irmã 14, ela queria muito ser modelo de passarela. E aí minha mãe levava a gente nas agências, a gente passou por muita agência errada, muita agência picareta, muita gente que só queria pegar o nosso dinheiro. E eu ia porque eu não podia ficar sozinho em casa, eu tinha que acompanhar minha mãe e minha irmã, porque uma criança de 10 anos não pode ficar sozinha em casa. E aí a minha irmã, até que a gente deu uma última chance para uma agência em específico. Minha mãe falou, ó, não vou mais gastar dinheiro com isso, é a última chance que vocês têm. Aí nessa última agência deu certo, aí a gente ficou fazendo comercial por uns 2 anos, a minha irmã viu que não era isso que ela queria, aí eu comecei a gostar, ajudava com dinheiro em casa, pegava um dinheirinho, guardava um pouco para mim, mas ajudava muito em casa, com as contas de casa, e aí 3 anos depois foi quando surgiu o teste para Chiquititas. Mas bem despretensioso, não fazia curso de teatro, não fazia curso de canto, dança, atuação, nada. Fui aprendendo meio que fazendo. Graças a Deus deu tudo certo e hoje estou aqui. Hoje eu sou completamente apaixonado. Ai, que bom. Olha a história. E você, Amandinha? Eu vou falar Amandinha porque a gente tem uma certa intimidade, né, Amanda? Muitos anos. Depois de alguns filmes por aí. Justo. Bom, Gabi, diferente do Gabriel, eu sempre tive esse chama para atuar, para arte no geral, na verdade. Minha mãe sempre me influenciou muito, todos os eventos aqui de Palmas nós estávamos dentro e tal. E quando eu estava no sexto, sétimo ano, mais ou menos, do ensino fundamental, tinha o teatro extra classe, né? Do ensino fundamental do Tempo Integral Padre Josinho. E onde o Lucas Justino dava aula. Nossa, você conheceu o Lucas? Eu era Meu Deus, baby. Pitoquinha. Justo. E, enfim, depois de lá, ele foi fazendo uma peneira para ver quais alunos realmente gostavam daquilo e tudo mais. E eu fui indo, fui me apaixonando e tudo mais. Quando eu vi, a gente já tinha criado o Grupo 1.2 e eu estava muito dentro daquilo, eu sentia pulsar em mim, digamos assim. Bonito, né? Mas meu pai e minha mãe, ó, vai estudar, meu filho, vai passar fome, que isso, quer ficar brincando. E aí eu tive uma pausa temporal, assim, entre o meu ensino médio até terminei a faculdade, eu fiquei longe de tudo. E eu chorava, Gabi, eu ia assistir teatro e eu chorava assistindo, e não porque eu estava emocionada, mas porque era eu que queria estar lá em cima, né? De alguma forma atuando. E, enfim, aí depois que eu terminei a faculdade, tirei minha carteira da OAB, falei, pai, tá aqui, tudo bem, agora eu vou fazer o que eu gosto mesmo.
e voltei para o grupo 1.2. Por acaso, por destino, tinha um papel lá me esperando. E daí a gente começou e aí eu vi o quão tinha crescido, porque a gente estava viajando para cidades do interior, fazendo apresentação, e isso não era a realidade no tempo que eu fazia teatro, né? A gente mal recebia. E aí quando eu volto e vejo que aquela coisa estava se transformando mais que um hobby, era realmente um trabalho, eu falei, eu quero. E fui me dedicando. Daí chegamos no ano passado, onde o Lucas confiou, né? Ele apostou em mim mesmo para fazer a Yasami no Intramas. E foi a minha primeira experiência também com audiovisual. Aí, minha filha, aí acabou. Aí o bichinho morde, não tem jeito. Mas porque eu vi que eu poderia, sim, levar ainda mais a sério os meus estudos pessoais. Porque, cara, se tem alguém que acredita em mim mais do que eu, que meus pais, claro, acreditam, sempre acreditaram em mim, mas alguém, o Lucas, embora a gente tenha se conhecido, eu era muito novinha, eu era uma aluna. Ele poderia ter escolhido qualquer aluno ou ter visto algo diferente de qualquer uma pessoa. E ele me escolheu, assim, claro que a gente passou por testes e tudo mais, mas eu nunca acreditei tanto em mim quanto o Lucas. Então, isso fez com que eu olhasse, sentisse diferente. E falei pro Lucas, olha, eu vou largar. Eu estava trabalhando na prefeitura no tempo, eu vou largar aqui, vou largar tudo e vou me dedicar realmente ao audiovisual, ao teatro, à arte em si, porque é isso que eu quero. Vai ser difícil, doído? Vai. Mas eu coloquei como objetivo maior, assim. Engraçado, né? É a terceira pessoa que passa por aqui e fala, larguei. Larguei tudo. Bom, gente, o audiovisual, ele tem um chama ali, né? Sim. Que eu também larguei, amiga, você sabe. Mas... Eu estava lá quando você largou, inclusive. Ai, meu Deus, tá. Vamos mudar de assunto, vamos pra coisa boa. O Intramas. O Intramas eu tenho um apego muito grande, justamente por conta que o Justino acreditou em você, acreditou em mim, acreditou em muitas pessoas que estavam ali. Mas como foi para vocês chegarem até o Intramas, né? Porque Gabriel é uma pessoa do Rio, do Eixo, e veio para cá para poder fazer esse filme. Como foi para vocês chegarem até o Intramas? Como pode começar? O projeto em si, ele já vinha sendo sonhado junto, né? Porque eu sou amiga íntima do Lucas há muito tempo. Então, eu via aquilo acontecendo, mas eu não imaginava que ele iria olhar para mim e falar, vem fazer o teste que você consegue. Então, quando tudo isso aconteceu e eu passei, ele falou assim, é você. E aí, teve uma mudança porque eu tinha o cabelo liso, eu tinha vários hábitos os quais a minha personagem não poderia ter. E aí, eu comecei a me podar e a estudar muito mais. Foi diferente, Gabi. Sério, eu acho que só hoje, acho que eu chorei algumas 3 vezes pensando nesse processo, porque foi um marco. Abriu portas no audiovisual, abriu portas para que outras pessoas me vissem com outros olhos também, não só como atriz de teatro, e não só como atriz, né, como produtora cultural também. E foi muito importante. Eu acho que o Intramas vai ficar marcado sempre dessa forma carinhosa. Não importa se nós vamos ganhar muitos prêmios ou nada de prêmios, ele tem um espaço especial. Acho que é isso, é dessa forma. Foi sem planejamento, sem eu perceber o que estava acontecendo, tanto que quando eu olho para trás e vejo tudo que aconteceu, parece que foi até um sonho, assim. Um sonho legal, e aí eu olho as fotos, gente, mas rolou. Eu estive lá, eu fiz. E arrasou. Eita, obrigada. Quero ver hoje. E você, Gabriel, como foi? Cara, eu faço audiovisual há muito tempo, né? Eu comecei no audiovisual e depois fui pro teatro. Acho que eu fiz o caminho inverso da maioria dos atores que geralmente começam no teatro e vai pro audiovisual. Mas uma coisa que me ajudou muito sempre no audiovisual, na arte de uma maneira geral, foi entender que, tipo assim, a arte está muito acima de qualquer ego, acima de qualquer importância midiática. Tá no ofício, nas pessoas que você conhece, nas relações que você faz, no movimento que esse projeto tem para com o objetivo dele, né? E uma coisa que eu sempre valorizei muito e que, tipo, muitos professores meus sempre falaram foi a importância da descentralização da arte.
entender que o trecho Rio-São Paulo é legal, importante, movimenta muito a cultura, a indústria do audiovisual no Brasil, mas que isso não é um último fim, né? Não, o Brasil é muito maior e muito mais diverso do que Rio-São Paulo. E a gente tem que fomentar projetos que fogem desse eixo. E a gente sabe que é mais... Se no Rio-São Paulo a gente já vê que é difícil, imagina nos lugares que é mais difícil ainda, que ainda não são tão valorizados. Então, eu fiquei muito feliz com o convite do Justino, desde as primeiras reuniões que a gente fez, e entendi o meu papel no filme, sabe? Eu acho que eu, como uma figura pública, um artista de repercussão nacional, eu acho que a minha imagem no projeto sempre foi um papo muito franco que eu tive com o Justino, que foi, cara, a gente quer fazer isso com a maioria das pessoas do Tocantins, com as pessoas de lá. Daqui no caso, né? Que agora a gente está aqui, desculpa. Então, você vai servir muito como para agregar no projeto. Mas as vozes que a gente está falando, as histórias que a gente está falando, são de pessoas daqui. E foi uma conversa que eu tive muito franca com ele, do medo de talvez não estar tomando o lugar de alguém daqui, uma oportunidade. E ele sempre falou, Gabi, eu acho que é o contrário, tipo assim, você vai ajudar a gente a levar esse filme para lugares que talvez sem você fossem mais difíceis. E eu fico muito feliz com isso, muito grato, e tentei o tempo inteiro estar aqui nesse ambiente da maneira mais respeitosa possível, assim mesmo, porque eu sei da importância disso. Não é sobre dinheiro, não é sobre prêmio, não é sobre posar como um ator de nível nacional, não é isso. É só entender que esse tipo de projeto que a gente está fazendo, a Lei Paulo Gustavo, assim como várias outras leis de incentivo, agregam e ajudam a gente a ver um Brasil cada vez mais diverso, contando as histórias que as pessoas da região vão se identificar. Então, acho que foi a minha relação com o filme, de uma maneira geral, e com o Justino, e com a tentativa minha, pelo menos, com a equipe, de uma maneira geral, sempre foi muito essa, sabe? Usar da minha imagem para poder dar voz a uma história que não necessariamente é minha, mas que vai se comunicar com uma região inteira. E quem sabe levar isso para o mundo inteiro, porque já somos indicados a prêmio internacional. Então, acho que não vai ficar só no nível regional, não. Então, acho que vai ser bem maior do que a gente estava imaginando no começo. Ele foi indicado ao prêmio Bogura, né? Que é de gente, que difícil. Bangladesh. Isso, Bangladesh. Que é um grande polo de cinema. Sim, as pessoas não sabem, mas E eu fico muito feliz, porque a gente participou, né? A gente estava lá dentro e... Eu acho que é uma fala recorrente, né? Que o Entramas foi uma grande escola para muita gente. Sim. Porque foi o primeiro a rodar, se eu não me engano, do Paulo Gustavo, né? Da Paulo Gustavo, sim. E aí foi abre alas. Não, e eu acho assim que o Justino, ele foi muito generoso com essa parte de acreditar na mão de obra tocantinense, né? A gente viu, tinha pessoas de fora, claro, obviamente, porque a gente também precisa aprender, né? Mas a maioria era daqui. Então, ele meio que está criando... Ele criou uma escola. Tantas pessoas que saíram de lá e continuaram fazendo filmes. Você... Né? E isso é muito importante. E que bom, Gabriel, que você sente... Eu acho que você se sentiu à vontade, né? Ou não? Eu me diverti muito. Me levaram para tomar banho de cachoeira, me levaram para praia de água doce. Nunca tinha visto uma praia de água doce. O bichinho não descansou. Sério, gente? Eu tentava descansar, eles, não, amanhã 8 da manhã trilha. Eu, tá bom. Vou fazer o quê, né? Eu preciso estar pleno para gravar? Mas eu gostei, cara, uma das maiores... Eu falo isso pro Justino, porque a gente tem algumas outras possibilidades de trabalho que a gente tá vendo por aí. E aí eu falo pra ele que, tipo assim, cara, eu me apaixonei pelo estado, assim, pela cidade, Taquarussu, cara. Eu vim justo na região, na época que tava rolando um festival da Jabuticaba, eu acho. Eu tava perto de ter o festival, então a cidade já tava se preparando pro festival. Eu gostei muito, eu amei aqui. De verdade mesmo. Eu já viajei pra muito lugar a trabalho, tipo, o que eu mais gostei foi aqui. Do fundo do coração, né? Nem sacanagem. Pode registrar, pode procurar aí, porque, tipo assim... Tá gravado. É verdade mesmo. Mas aqui o Tocantins é lindo, né? Mas isso é engraçado. Eu não sei se foi toda a energia, mas tem o antes do Entramas
E o depois, assim, Taquarussu virou o xodó. Agora eu vou lá e aí eu fico assim, suspirando, lembrando, como foi bom e tal. Ficou um lugar diferente agora de ir. E Itaquaruçu é um berço pra gente, assim, de cultural, porque vários filmes nossos foram rodados lá. Sim. Que foi o Comedy, o Em Tramas, e logo depois o Apoio Cultural também foi rodado lá. E tem eles, não sei, é uma coisinha meio... Acho que é a vibe de Itaquaruçu, não sei. Talvez. Lá, mas também aquele tanto de cachoeira, a gente fica até leve, né? Então, gente, eu vou perguntar. Não sei se vocês vão poder responder, porém, vamos lá. Conte um pouquinho do filme pra gente. Qual é a relação de vocês dois no filme? Se pode, né? Porque a gente ainda está no... Ele está no ineditismo, né? Por conta de festivais. Dá uns spoilers. Hoje a gente vai ter uma apresentação para a equipe, né? Então é fechado. Mas o que vocês puderem falar aí um pouquinho. Pode falar, Gabriel? Porque... Não, já que, A outra vai soltar spoiler. já que o nosso diretor não tá aqui, a gente pode dar um spoilerzinho a mais. Ele não vai dar uma... Quando ele assistir a entrevista, eu já não vou estar mais aqui, ele não vai ter nem como brigar Justamente eu comigo. falei, fala, Gabriel, e aí? Sobra pra tu. Cara, eu acho que o filme, antes de tudo, fala sobre relação familiar, sabe? Eu acho que isso é muito legal, principalmente no momento que a gente vive, de entender o que que é família, o que que não é família. Cada um acha que família é uma coisa, não tô aqui para moralizar esse assunto, mas acho que no final das contas o filme fala sobre o como a relação das pessoas na família às vezes podem não ser o que elas parecem. Às vezes está tudo bem, até que algum acontecimento acontece e você vê que as relações estavam escondendo algumas coisas. E o como isso afeta, como segredos, como o passado não revelado, como muitas coisas podem afetar o relacionamento de uma família entre as gerações. Entre as gerações mais velhas e mais novas e entre as próprias gerações. O como, às vezes, as pessoas discordam, mas decidem guardar alguns segredos e o como isso afeta as outras gerações. Então, acho que, sobretudo, é um filme sobre a família, mas não a família tradicional brasileira como a gente conhece. Acho que ela é contextualizada numa família de teatro itinerante, que roda festival, tem um pouco da cultura mambembe, tem bastante dessa cultura do circo-teatro, e vai contando a história desses dois protagonistas, que são o Antúrio e a Yasamin, que são dois irmãos. E eu acho que no final das contas a gente descobre que é mais sobre a Yasamin do que o Antúrio. Acho que o Antúrio tá um pouco sobre uma ótica primeira, assim, quando você começa a ver o filme, você fala, acho que o Antúrio é o protagonista, mas Chatinho. a gente é muito chato o personagem. Mas aí quando você vai se desdobrando, você vai entendendo que não é sobre o Antúrio. E a gente conversava bastante sobre isso. Sim. Como no final das contas o filme é muito mais sobre a Yasamin e sobre como a figura feminina leva essa família, tanto nas outras gerações quanto na geração atual, que são a dos dois, e como isso desdobra no segredo que eu não posso falar. Justo. Pronto. É isso. O Gabriel deu o resumo melhor possível. Você não quer falar nada, Amanda? Eu acho que eu vou fugir. Eu vou falar mais sobre como foi criar essa personagem, porque eu estava muito insegura, extremamente. E principalmente porque ia vir o Gabriel, todo cheio de experiência. Como é que ia ser isso? E aí eu ficava falando pro Lucas, ele, fala com ele, conversa com ele, vai. Aí o Gabriel chegou e a primeira coisa que eu fiz, depois da gente se apresentar, foi falar para ele que a minha insegurança era essa. Eu não sabia como que a gente ia desenvolver esse laço de irmandade e tal, já que a gente mal se conhecia e tudo mais. Ele super tranquilo. Ah, não, isso aí tá tranquilo. Aí falou algumas coisas técnicas e eu fiquei assim, né? Não, tá bom, se ele tá bem, eu tô bem. Vamos lá. E aí foi passando os dias com as nossas preparações, né? Ainda assim eu me sentia um pouco ansiosa, mas sempre que a gente tinha cenas juntos, a gente ficava um pouquinho ali no camarim, e aí eu sentia a vibe dele, ele tava bem tranquilo, aí eu, não, então tá, é isso. E aí foi muito tranquilo por conta disso. No fim, eu escrevi uma cartinha super fofinha pro Gabriel, falando o quanto eu era grata, porque a minha primeira experiência foi tão boa quanto porque ele teve esse apoio comigo, quanto a Amanda, e a minha personagem com o personagem dele, né? Os irmãozinhos que
ele é muito chato, né? O Antúrio, realmente. Ele sim, ele é problemático. E aí a bichinha quer só viver a vida dela, a Yasmin, mas acaba que, no fim, o vínculo deles fica muito mais forte por um acontecimento. E isso também me marcou. Teve na cena ápice ali, digamos assim. Aquela cena, você Aquela arrasou. cena, eu tava muito nervosa, porque é uma cena muito forte, né, do acontecimento lá da família. E aí eu lembro muito claro, assim, Gabriel, você tá com vontade de vomitar? Eu falei, tô, ele não vomita. Aí a gente foi atrás, nem sei se você lembra disso. A gente foi atrás da coxia e aí ele fez uma técnica sobre energia, assim, né, para concentrar a energia, porque eu, como ansiosa, ficava me mexendo. E aí ele me orientou e foi a melhor coisa. E aí ele falava, ó, a gente vai repetir várias vezes esse take. E você não dá o 10, dá o 6, dá o 7, não dá o 10. Aí eu, tá bom. Eu mesmo sem entender assim, eu, tá bom. E aí foi, e seguindo essa orientação, foi só um take. O close foi só um. E aí valeu. E eu fiquei assim, o Justino acha que eu não consigo fazer de novo? Eu consigo, vamos gravar. Eu tenho certeza que não deu certo. Ele, não, valeu. Aí eu fiquei assim. E depois disso, dessa técnica que o Gabriel me ajudou, eu não consegui sair tão fácil da cena, né? Foi difícil. Eu chorava, sentava, me tremia. Eu só consegui melhorar depois que eu vomitei ali. E passou um tempo para sair de toda a energia que eu acumulei. Mas se eu não tivesse feito a orientação que o Gabriel me deu, talvez não tinha sido aquilo, porque eu nunca tinha atuado daquela forma. Eu nunca passei por uma situação pessoal igual a minha personagem. Então, como que eu ia chegar àquele lugar? Porque a teoria a gente tem, né? Mas na prática é uma outra história. Então, esse apoio que eu tive do Gabi como que eu vou... Qual é a palavra certa? Eu nem sei. Mas foi confortável atuar, dividir a cena com ele. Os personagens como irmãos me marcou, de verdade. Que bom. Que bom, Olha, mas... você virou um mentor. Que Cara, lindo. Mas é porque cena de emoção para ator de audiovisual é muito difícil. É muito difícil, porque tem 1 milhão de gente no set, são vários planos para gravar, vários não são o que vai valer o seu rosto. E a gente é ser humano, a gente não consegue chorar 10 horas seguidas, né? Por mais que a gente seja ator. Então tem um limite ali que a gente consegue. E ator sempre fica muito vendido no set, não é... o filme daqui... Não, todo. Não importa o tamanho da produção. Eu só participei de um projeto que a preparadora de elenco estava muito ali no set junto com a gente, ela tinha liberdade e a gente tinha tempo também o suficiente para ter uma preparação um pouco maior. E foi com ela que eu aprendi muita coisa, que inclusive foi o que eu te passei. Então, tipo assim, coisas que a gente às vezes demora anos para pegar, sabe? Às vezes você, cena de emoção, nossa, vou caprichar nessa, você se concentra, se prepara, dá o seu melhor e estava no plano geral. E o plano geral não é o plano que mais favorece a sua atuação. Porque geralmente o plano geral é só para dar uma contextualizada e mostrar algum take mais bonito. Geralmente o que vale é o seu fechado, quando a câmera está em você. E aí você demora, termina o plano geral 1 hora mudando lente, 1 hora mudando luz, aí vai pro contraplano, não vai para você. Aí você já tipo tá 2 horas chorando, aí você não tem mais de onde tirar. Né? Então são algumas técnicazinhas que você só vai pegando com frustração, depois de errar muito. Eu lembro de ter feito uma cena em uma série que eu fiz, que eu não vou falar pra não expor, não expor com a galera que fez, que foi tipo assim, o diretor falou, Gabi, vamos começar, pode chorar. Aí eu demorou, pode chorar. Aí eu fiz o plano, chorei, aí falou, vamos mudar de plano. Eu falei, tá valendo ainda? Porque se não tiver valendo eu vou fazer mais frio. Aí falou, não, já valeu, não vai valer, tá tudo certo. Fez outro plano, fez o terceiro. Quando foi pro ar, foi os meus planos frios. Meu Deus. Os planos que ele falou, não, relaxa que não vai ao ar. E aí tava num fechado, e aí tava a marca da maquiagem do choro, a maquiagem borrada, e eu parado. Aí eu falei, caralho, que ódio, sabe? Então são coisas que você só aprende com o tempo mesmo. E a energia do set é caótica pro ator, é muito difícil pro ator se concentrar. E isso não tem a ver com direção, tem a ver com o ambiente de trabalho mesmo. É muito frenético, é muita gente com muitas funções específicas fazendo o melhor para o filme. Então, se o ator não tiver uma concentração, não tiver alguém ali para tentar ajudar, fica muito mais difícil mesmo. E aí eu falei, ela tá nervosa, então vamos usar isso. Eu observava muito. Eu observava muito. Toda cena eu ficava observando o que ele ia fazer, como é que ele ia se concentrar e tal. E aí eu lembro
uma cena que ele se emocionava muito. E ele corria com fone de ouvido. Corria. E eu ficava assim, mas esse menino tá doido. Depois eu fui entender que faz parte da concentração dele e tudo mais. Mas assim, tudo que ele fazia, eu ficava assim, observando. O que eu podia tirar de melhor ali? O que eu vou sugar dessa pessoa? Justo. Mas é bem interessante vocês falarem isso, porque a gente que tá atrás das câmeras, a gente repara que vocês têm a concentração e tal. E era um filme de drama, né? Em dramas é um drama que tem alguns momentos cômicos ali, mas que realmente a sua cena muito forte, a sua cena também foi muito forte, teve uma cena muito forte sua, Claro. que eu lembro certinho, que até falaram assim, Gabi, porque eu não tinha experiência, falar, sai da frente dele pra ele Essa ficar... cena que ele ficava correndo, né? Aham, Ah, tá. que foi gravada lá no... Como é que é o nome? Papiro. No Papiro. Papiro. Né? Sim. Aí falaram assim, Gabi, vem cá. Aí eu comecei a entender. E aí eu acho que pra gente, depois que a gente fica atrás das câmeras e começa a entender como que funciona pra vocês também. E aí fico pensando assim, nossa, a Amanda, primeira atuação, e fez uma cena daquela, parabéns, mentor. Não, Porque a já gente sempre foi. tava tudo nela. Eu não fiz nada, gente. Nós tivemos pouco tempo de preparação com o preparador, assim, tecnicamente falando. Eu lembro, eu fui Então, também. por isso que eu tô dizendo que eu ficava sempre observando o Gabriel. Eu ficava com vergonha de perguntar, né, diretamente pra ele não achar que eu era muito da roça, mas aí eu ficava observando. E foi isso. Ainda bem que foi assim. Mas, gente, eu fico muito feliz de ter falado isso, mas eu não fiz nada. Eu só vi o que ela tinha e ajudei ela a chegar no que ela já estava apresentando ali. Eu não fiz nada demais. Eu só falei e falei, Ih, cuidado, tipo assim, vai por aqui que vai te ajudar. Para de se mexer. Fica quieta, menina. Agoniada. Eu sei como você fica quando você fica nervosa. Mas eu acho muito legal isso. E o problema, assim, porque nosso cinema é um cinema com pouco orçamento, né? A Lei Paulo Gustavo, ela veio, de fato, mas 1.300.000, pouco. A preparação de elenco de vocês foram 2 semanas, eu acho. Eu fiz, acho que 2 semanas. Vocês já estavam fazendo? Já. Porque você ia e voltava, não foi isso? Eu lembro que foram 2 semanas Teve com o presenciais. elenco todo. Mas assim, por exemplo, nós dois juntos, sozinhos, não lembro. Não teve, eu acho. Teve uma vez que vocês ensaiaram a cena... Tá. Mas eu não vou falar nada. Verdade. Que eu lembro de vocês, que eu tava lá. Nem ficou daquele jeito. Né, foi Enfim. foi diferente. A cena do pier. Depois que acontece... A última cena? Sim, vocês fizeram. Não é a última não. Não, É que a Yasmin, ela tá chateada. que você vai lá. Ah, tá. Tá. Ó, cuidado. Cuidado. Tá. Uou! É isso. Eu falei que eu sei cantar. Pois é. E assim, a gente tem um baixo orçamento e preparação de elenco faz diferença, né? Muita. Como foi pra você só ter tido essas 2 semanas? E como foi pra você ver que alguns atores estavam com essa sensação de... Ai, meu Deus. Gabi, eu achei que era aquilo. Como eu nunca tinha feito antes audiovisual, eu achei que era aquilo. E a gente tinha que se virar com aquilo. E que eu que não era boa o suficiente para já estar pegando o time das coisas. E aí, várias vezes eu falava com o Lucas, eu tô insegura com isso daqui, porque eu não sei a intenção que eu dou para fazer exatamente como é. E aí ele me conversava comigo também, né? O Lucas me ajudou muito, principalmente no dia anterior dessa cena ápice, eu fui para ficar com o Lucas e conversar com ele, eu chorei junto com ele, ele falou assim, não necessariamente numa cena forte, você precisa chorar para demonstrar tal emoção. Então, vai sentindo e tudo. Então, eu achei que era aquilo. Depois, eu entendi que talvez um apoio em certos pontos faria totalmente a diferença, né? Principalmente depois que eu vi o primeiro corte, eu falei, putz, odiei essa parte aqui porque eu tô me vendo, cara, sabe? E talvez com uma preparação mais intensa ou mais longa, seria bem diferente. Até que conhecer a questão dos planos, né? Porque você chegou lá sem saber o que Justo. era plano. Gabi, Plano perguntava o negócio das câmeras, assim, qual lente é essa aí? Eu ficava assim, não, qual lente? Sabe? Porque faz diferença, e aí, né? Ele se posicionava e eu assim, meu Deus, mas esse menino sabe de tudo. Foi uma coisa que a gente até comentou. Eu falei, nossa, ele pergunta todas as lentes, né? Sim. Porque aí você sabe se tá...
é fechado? Vamos chorar aqui com vontade? Ah, não, é mais aberto. Não, então vamos deixar um pouquinho mais... realmente, você não saber isso também faz uma diferença muito grande. Né? Mas eu acho que foi também falta de time meu. Eu devia ter estudado mais um pouco. Eu fiquei tão preocupada com a história e com a minha personagem, e aí eu desatentei a esses detalhes que fariam toda a diferença. Mas, menina, Mas por que você você era tá, o por seu que você tá, por que você tá primeiro. se colocando nesse lugar? Você Você foi maravilhosa, mulher, pelo Não, amor é o de sentimento Deus. que fica. Eu sei que a louca do perfeccionismo. é o sentimento que ficou, mas Você é eu o signo entendo. mesmo? Eu sou ariana. Eu achei que fosse virgem. Não, tá cara, parecendo não tem nada a virginiana. ver. Mas assim, eu sei que eu dei tudo que eu podia dar naquele momento. Tá tudo certo. Eu entendo que, como primeiro trabalho, o que eu Foi sabia, o que eu excelente. entendia, tá lá. Eu vejo assim, agora, né? Se fosse agora, era uma outra coisa sobre estudo, sobre ser mais atenciosa com algumas coisas, mas tá lá, tudo certo também. Ah, cara, eu acho que todo mundo tem suas dificuldades, não importa quanto tempo de profissão você tem. Pô, se me colocaram numa cena com a Fernanda Torres, cara, eu acho que eu vou, tipo assim, fudeu, tá ligado? Eu acho que eu vou desaprender tudo que eu sei. Então, acho que não existe Isso aí você isso pegou de... pesado, né? Fernanda Torres. Acho que não existe isso de primeiro trabalho, último trabalho. Óbvio que existem processos e cada um tem um processo. Mas eu acho que não é nem muito legal se colocar nesse lugar, ai, mas o nosso orçamento foi muito baixo. De fato, 1.300.000 para fazer um filme, tanto de pré-produção, produção e pós-produção, é muito pouco dinheiro. Isso é inegável. As pessoas talvez achem que 1.300.000, nossa, mas como assim vocês estão reclamando de 1.300.000? Vai colocar 100 pessoas para trabalhar. É porque é muito caro para fazer tudo. São muitos meses de trabalho antes de começar a rodar, depois que você está rodando, depois que você acaba de rodar o filme, você tem muito tempo de edição, de pós-produção, de distribuição. As pessoas continuam trabalhando. Então, o audiovisual é um trabalho muito invisível, né? Mas eu acho que a nossa produção não deveu em nada para nenhuma grande produção, gente. Preparação de elenco é isso que a gente viveu. Talvez com 2 semanas a mais, 2 semanas a menos. Mas, tipo assim, durante as filmagens é muito difícil ter um preparador de elenco ali. É muito difícil, às vezes, quando tem um preparador de elenco, ele ter tempo para ficar meia hora com o ator preparando ele em cena. Então, tipo assim, eu acho que a gente tá muito de parabéns. A gente não deveu em nada nenhuma grande produção, não. Obviamente, com a realidade que a gente tinha de orçamento, a gente fez o melhor dentro do orçamento que a gente tinha. Assim como uma operação com 25 milhões vai fazer o melhor com 25 milhões. Mas a gente não deveu em nada. A gente fez muito bem todas as etapas de processo. Só pra gente não achar, ai, mas se eu tivesse tido nossa preparação não foi... Nossa preparação foi excelente, gente. É difícil mesmo. É difícil mesmo. O ator sempre... eu não conheço um ator que não entre no set inseguro. Pronto. Tem 2 semanas de preparação, ele vai querer 4. Tem 4, ele vai querer 2 meses. Tem 2 meses, ele vai querer 4. Tem 4, ele vai querer 8. O preparador do lado ali também. Justo. Não, mas entendeu? Tipo assim, você foi maravilhosa, a produção foi maravilhosa, a direção foi maravilhosa. A gente fez tudo muito bem. De verdade mesmo. O Justino acreditou, como vocês falaram, acreditou muito em muita gente e todo mundo correspondeu à altura. A gente fez muito bem tudo. Eu não sei como é lá fora, mas aqui dentro dos filmes que a gente participou, de todos os filmes que eu participei, eu sinto muito que as pessoas do cinema tocantinense, eles fazem questão. Eles querem estar ali, estão ali por gosto, né? Não é só pelo dinheiro. Porque, querendo ou não, gente, o cachê é razoável, né? Mas, ainda assim, tem muita gente que quer fazer porque gosta. E isso é muito, que eu acho muito bacana aqui. Todo mundo tentando se ajudar também, porque é cinema de guerrilha, né? Como o Ernesto fala. Você lembra do Ernesto, né? Claro. O fotógrafo. Se Fotógrafo. deparar com todas essas pessoas, tanto no Entramas quanto depois nas outras produções, que estão ali porque querem e fazem o melhor com um pouco, me deu mais gás ainda para falar que era isso que eu queria. Porque, Gabi, sinceramente, tem muita gente que faz só por fazer e aí entrega qualquer coisa e dá essa desculpa, né? Ah, tinha pouco dinheiro, foi isso que deu. Não, cara. A gente realmente... A gente viveu isso, né? E é muito massa. Eu sou muito feliz trabalhando no cinema tocantinense e eu espero de verdade esse prêmio que o Intramas está concorrendo, né?
eu já fico muito feliz, porque quando a gente vê um filme como O Agente Secreto, Ganhando o Mundo, e é um filme totalmente nordestino, a gente fica assim, nossa, que bom, né? Sair um pouco do eixo. Não estou falando que o eixo não seja importante para o Brasil, porque foi, sempre vai ser, mas que a gente esteja mostrando o nosso cinema para o mundo, que a gente pode fazer. O interior do Brasil também tem cinema, né? Eu fico muito feliz com essa parte. Importante, né? Os fomentos públicos aí. Sim. As leis de incentivo, gente, lei de incentivo, a pessoa não está recebendo dinheiro, guardando dinheiro no bolso. Você tem que entender. Não sobra, falta, inclusive. A gente fica no perrengue depois, pensando, meu Deus, como é que eu vou distribuir isso aqui? Não é como o Gabriel falou, né? Não é só na captação de imagem, né? Tem todo o pós, a pré, tudo isso requer muito. A gente já tá há 1 ano e 4 meses? 1 ano e 4 Sim, foi meses, feito. desde que a gente começou as gravações. Então, de pré-produção já tem 1 ano e meio, no mínimo. 1 ano e meio de projeto. Então, tipo assim, é muito trabalho. As pessoas não têm noção. Não. Sim. Eu mesmo não tinha. Eu fazia Não. ideia, porque como atriz foi assim, 15 diárias. Aí depois que eu fui para trás das câmeras, que eu vi, que é 40 diárias, 60 diárias. E eu fiquei louca, né? Porque eu consegui, eu tava falando, vindo para cá, eu tava comentando um pouco com o Gabriel, e aí eu falei isso, que a minha visão sobre o cinema no todo mudou completamente depois que eu estive dos dois lados. Porque quando eu, na minha primeira experiência só como atriz, tudo flores, né? Coisa linda, tinha as dificuldades, mas tudo bem. E aí, depois que eu conheci, que eu vi o quão a equipe atrás das câmeras trabalha pra caramba, assim, sem descanso. Aí, Produção, né, filha? Eita. Desculpa, é porque diferente. ela trabalhou no último filme e foi produção. Foi. E a bichinha ralou. Mas mandou bem. Mas é muito bacana essa parte, assim, que a gente entender. Né? Então, esse podcast também é um pouco para isso. Vocês vieram aqui como atores, já conta a experiência de vocês como atores, mas a gente tem trazido muitas pessoas que estão por trás das câmeras. E pensar assim, a gente tem que entender que, não, nossa, mas ficou 1 ano, que demora, por que demora tanto? Tem todo um processo, tem toda a montagem. Gente, eu piro para quem faz montagem. Uhum. Porque assistir 362 vezes o mesmo take. Tudo bem que tem um continuista que ajuda um pouquinho fazendo um relatório, né? Eu tento, tá, gente? Eu tento ser muito eficiente nessa parte. Porém, tem gente que gosta de assistir tudo. Mas montar um filme, eu fico pensando assim, deve ser muito difícil. É que as pessoas acham que arte é um lugar muito etéreo, né? Muito abstrato. E, de fato, tem o seu lado principalmente para os atores, para os chefes de equipe mais criativos, tem um lado mais abstrato, mais sensível. Mas a gente não deixa de ser uma indústria. A gente está ali trabalhando 10, 12 horas por dia, durante o ano inteiro, tem a mesma complexidade hierárquica de uma fábrica, tem as mesmas responsabilidades de uma fábrica, tem os mesmos direitos trabalhistas que um sindicato, que a gente tem que oferecer para os trabalhadores, como um sindicato dos artistas tem que oferecer como assim, o sindicato dos operários. Então, é uma complexidade tão grande e diria talvez até maior do que uma fábrica para um viés até tecnológico, né? A gente trabalha com uma lentezinha que é dessa finura, e aí tem 5 dessas que se cair, cada uma custa 100 mil reais, a mais barata, e se cair quebrou e tem que manusear, trocar, fazer o foco, porque quanto mais cara a câmera, mais potente a câmera, mais difícil de manusear. Então você tem que ajustar a luz da maneira correta, passa 2 horas afinando luz para fazer uma cena, aí a luz cai take de 15 segundos, aí deu um problema no caminhão que tá levando a energia elétrica, aí vai para resolver o caminhão. É uma fábrica, gente. Fazer cinema é uma fábrica, é uma empresa. Então tem muita complexidade. As pessoas acham que é muito, muito simples, não é. São 60 pessoas trabalhando para rodar um take de 1 minuto, sabe? Sim. Não, e assim, eu contei para algumas pessoas ultimamente, né, porque perguntaram o que continuista faz, tá? Eu fui explicar um pouquinho e também falei, né, que a maioria dos dias a gente capta 5 minutos no máximo. Uhum. 5 minutos de filme. 5 minutos para 12 horas. Gente.
é perrengue. Quando capta. Quando capta. Quando capta. Quando o primeiro assistente fala, o primeiro assistente de direção vira assim, Gabriela, quanto que a gente conseguiu hoje? Foram 3 minutos e meio. Chega a dar porque tem um tempo que a gente tem que fazer. Cara, quando a Gabriela foi me ensinar, assim, a numeração que tem que fazer lá, as contas de tempo, eu fiquei assim, mas você faz isso em todas as cenas? Ela assim. Aí eu, meu Deus do céu! Pra saber quanto que vai, quanto que deu. Não, Muito é válido. uma parada tão técnica que a gente, às vezes, tem ator que passa muito tempo sem saber disso, mas cada lauda de roteiro equivale a mais ou menos 1 minuto de cena. Isso. Então, geralmente, nas ODs, que é a ordem do dia, o que a gente sabe que a gente vai gravar no dia, vem, tipo assim, 1/1/8, 2 3/4. Aí a galera fala, o que que é isso? É a minutagem da cena. Então, 1 página, 1 minuto, 1/8. Aí você pega 60 e divide por 8. 60 dividido por 8 tem um número aí que eu também já não sou de exatas. Aí você vê quanto tempo de cena tem essa cena. E aí você vai calculando. Aí tem cena que é rubricada. Então, às vezes, tem 2 minutos, mas na cena tá pequenininho. Então, é uma matemática muito louca. Sim. E tudo exato. Tipo assim, tudo enumerado ali. E a conte que se vira. E a conte que se vire. Vire. Vire-se, minha amiga. E dependendo do ator que você trabalha, a conte sofre. Nossa. Dependendo do ator que você tá pegando, continuistas, Gente, meus parabéns. eu tô assistindo uma série que eu tô olhando assim, eu falei, caraca, eles não devem ter trabalhado com continuista. Porque, de repente, ele tava com a mão assim, aí depois no outro plano tava assim, aí depois voltou pra mão assim, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, isso não passava em mim, não. Não passava. Mas é muito trabalho. E aí eu fico pensando, porque o Intramas eram poucos atores, a não ser... Só eram muitos adereços, né? Eram muitas coisas. Adereços. Mas no Intramas, eram poucos atores, então acaba que a gente consegue controlar um pouquinho. Agora, você imagina uma produção de 100 atores. Isso é doído. Eu vi a Gabi sofrer em um filme que nós fizemos e tinha uma cena que tinha muita plateia figurante, né? E aí a bichinha foi, arrumou... Não me fala, não. A bichinha foi, arrumou todo mundo. Na hora que começou a gravar, ela olhou assim, mas tá diferente, o que que tá acontecendo? Alguém, eu não sei o que aconteceu, mudaram gente de lugar, as roupas, mandaram trocar, e não passou de volta por ela. Nossa. Foi lindo. Vamos não comentar sobre isso? No nosso filme a gente teve sorte, que a gente só teve uma sequência de evento. Foi. A Sim. gente só tem uma... Não, tiveram 2, né? Que foi quando a gente chega na cidade... Que a gente gravou ali na praça de Taquarussuca, ainda tinha mais figurante. Sim. Mas o único evento que tinha muito figurante, uma continuidade de cena muito grande, foi quase a última sequência de cenas. Sim. Porque, gente, pro ator é difícil, pra continuista é difícil, pro diretor é difícil, pro fotógrafo é difícil, pra Gente, iluminar. quando- Cena com muita gente, de evento, assim, uma festa, um velório. casamento, Gente do Sem céu. falar que o figurante saiu no murro, no set, com outro. No nosso? Não, nesse mesmo que ela passou esse perrengue aí. Foi muito engraçado. Aí eu falei, gente, vamos Vamos distrair. abstrair. Eu falei pro diretor, eu Chama falei... o figurante aqui pra contar essa A história. maior preocupação dela era que o cara tava muito na frente, assim. Ia estragar muitos takes. E Sim. tiraram ele, né? Porque causou uma E briga foram lá. 2 dias, né? Foram 2 dias. Aí, não, A bichinha. vamos relevar essa parte aí. Mas vida de conte é mais complicado. Quando eu vejo no roteiro, assim, festa, eu falo... Aí vem roteiro, bar, velório. Eu falei, meu Deus, vamos lá. Vamos na fé. E na tecnologia, porque ajuda muito, né? Os assistes. Nossa, demais. Ave Maria, se eu não tivesse o assiste... Teve filme que eu fiquei... Teve filme não, todos os filmes... O filme inteiro no meu celular. Haja memória. Haja memória. Eu já até comprei um tablet agora, tô um pouquinho mais chique, tá? Tô um pouquinho mais... Mas mesmo assim... trabalhinho difícil que eu arrumei. Mas é uma delícia, eu adoro. Assim como vocês, né? Eu tenho certeza que vocês amam atuar. Eu também gosto de atuar, mas ultimamente eu acho que ficar atrás das câmeras pra mim tá sendo mais divertido. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Infelizmente, passou tão rápido, fluiu tanto. Eu queria que vocês falassem alguma coisa, assim, deixassem alguma consideração em respeito ao Intramas, né? Que a gente veio pelo Intramas hoje.
que vocês têm, um convite ou uma dica para alguém, para novos atores ou para quem quer seguir esse caminho? Que silêncio. Pode. Eu começo? Com certeza. Cara, em relação ao Em Tramas, acho que foi um grande presente. Acho que o Justino foi uma grata surpresa, assim. Acho que a gente conversa até hoje, a gente tem algumas coisas que, se tudo der certo, a gente vai continuar trabalhando bastante, além desse projeto. Mas, de maneira geral, o Em Tramas foi muito legal para mim, foi muito importante para mim. Eu acho que, por conta desse lugar que eu falei, de alguma forma, a minha imagem conseguir ajudar nessa questão da descentralização da arte, da cultura no Brasil, mas também foi um dos meus primeiros protagonistas no audiovisual. Então, essa responsabilidade também então, foi muito bom para mim, de aprendizado, aprender junto com vocês. Acho que eu, enquanto ator no set, não percebi esse nervosismo todo que vocês falavam que estavam sentindo. Foi um set muito sério, muito dedicado, muito profissional. Foi muito legal mesmo contar essa história junto com vocês. Acho que a gente ainda tem uma trajetória aí de pelo menos 1 ano junto com esse projeto, né? Ano que vem ele estreia a nível de festival, e aí, quem sabe, a gente não consegue depois fazer uma distribuição maior a nível nacional. Tomara. E a nível internacional, porque a gente vai ganhar esse prêmio. Não sei se a gente vai para Bangladesh, mas eu quero muito Olha que a gente só. possa ir. Vamos treinar, né? Mas você falou dica de para quem tá começando também. Cara, difícil recomendar fazer dica para quem tá começando, né? Porque Larga tudo e vai trabalhar. acho que tem uma coisa, copiando um pouco a Fernanda Montenegro, acho que é tipo assim, desiste primeiro, sabe? Porque é difícil pra caralho. As pessoas olham também pra minha carreira de ator que já fez grandes projetos, acham que é fácil, mas não é. É difícil pra caramba se manter no mercado. É difícil tá sempre de alguma forma trabalhando. Tem vezes que a gente passa mais de 1 ano sem um grande projeto. E como é que paga as contas, então tem que ter uma responsabilidade financeira. Então, para quem tá a nível nacional e para quem não tá a nível nacional, é difícil. Então, acho que talvez a primeira dica seja desista. E se você, de fato, não conseguir ficar longe, se você vê que isso é o que você quer para sua vida e que você tá infeliz na sua vida, aí eu falo, então talvez seja para você mesmo. E aí vai estudar muito, vai se dedicar muito e faça o corre acontecer com quem você confia, sabe? Acho que não tem quem está começando ou quem está terminando. Existe quem tá unido no mesmo propósito. Então, procure seus Justinos, as suas Amandas, os seus Gabriéis e façam acontecer com o que vocês têm de recurso. Porque às vezes está numa agência legal, às vezes você está com pessoas legais e não vai rolar. Isso não tem a ver com o seu potencial, com o seu caráter, com quão bom ator você é. Tem a ver com o mercado de trabalho, que às vezes é muito mais difícil. O Brasil não vive um setor de audiovisual que está aquecido nem nos grandes centros. É muita gente querendo esse corre acontecer. Então, minha maior dica, acho que faz com o recurso que você tem. Você quer ser ator, mano? Então, une com uma galera que quer ser ator, vai fazer sua companhia de teatro, vai produzir seu conteúdo para as redes sociais, vai se inscrever em lei de incentivo, vai dar um jeito, mano. Se move, porque se ficar parado esperando também, que é o que a maioria dos... E eu não digo isso como uma crítica, porque a gente é ensinado, tipo, entrar numa agência e ficar esperando o teste chegar. Só que isso pode dar certo como pode não dar certo. E aí, se não der certo, vai ficar desiludido com a carreira? Provavelmente sim. Mas o que você vai fazer? Eu amo a sinceridade. O que você vai fazer para não ficar desiludido? Se une com os seus, mano. Vai fazer com o celular, vai fazer com... Pega a câmera emprestada, ensaia uma vez por semana uma peça que vocês querem. Sei lá, mano, difícil é para todo mundo, sabe? Parece que é fácil eu falar, porque acho que as pessoas têm a sensação de que eu sou rico, milionário, tenho 3 mansões, 3 fazendas e fico fazendo arte porque eu gosto, sabe, de hobby. Não é, eu tenho conta para pagar, eu tenho família para ajudar financeiramente, eu trabalho desde os 13, eu ajudo minha família financeiramente desde os 13. Então, é difícil para todo mundo, saiba disso. É difícil para todo mundo e se ficar parado, muito provavelmente não vai dar certo. Dá certo para meia dúzia. E não dá para pegar essas meia dúzia e achar que elas são referências. Então, corre atrás, estuda, se junta com
com quem acredita em você, com quem você acredita, e faz o caminho natural também. Ter uma boa agência, fazer contatos, networking, que aí você tem 5% de dar certo. E tapa os ouvidos, né? Porque sempre vai Sempre ter vai ter aquela crítica. galera que vai tá esperando pra você desistir. E tá esperando Esperando. pra você dar ruim, né? Justo. É Assim, incrível eu não isso. te avisei que esse Nossa, trem não mas ia eu dar não vi certo? mais nada seu, você parou? Ai, meu Deus. Gabi falou tudo, eu acho que é muito importante. Mas voltando um pouco mais para o Tocantins, eu digo aos nossos produtores, acreditem nas pessoas do Tocantins. Porque isso incentiva cada vez mais. Eu acho que se o Lucas não tivesse acreditado em mim, como eu disse inicialmente, eu não teria hoje a confiança que eu tenho para seguir, para querer expandir, para estudar muito mais. Porque a gente sabe que a gente quer, que a gente tem isso muito forte dentro do nosso ser, mas fica a dúvida, né? Poxa, como? Não sei o quê. E aí, quando aparece alguém e fala: vem cá, me mostra aí o que você tem, e dá a oportunidade, faz toda a diferença. Então, os nossos produtores acreditem na nossa vasta equipe, vários profissionais muito qualificados, ou que não estão tão qualificados, mas Que querem aprender. que querem, né? E aos nossos atores e atrizes, desistam, mas quando derem a viradinha de chave de que é isso mesmo que eu quero, sejam fortes. E todos os dias é um trabalho mental. Eu estou num trabalho mental diário de acordar e falar o que eu quero. Porque é muito fácil eu querer desistir, estudar, fazer um concurso e acatar minha vida. Porque é o mais fácil. E é o que todo mundo fala pra gente fazer, Pronto. né? E a gente levanta e a pessoa olha assim, o que você tá fazendo? Você só fica nesse computador? Tá brincando? Tá brincando? Você fica nesse quarto e tá jogando? É. Não, tô escrevendo projeto pra ver se tento conseguir dinheiro. Sim. Mas E é uma realidade muito difícil mesmo. Tipo assim, eu tive muitos professores muito bons, né? Sou formado em artes cênicas e pós-graduado em direção. E os meus professores universitários são pessoas que, quando você olha para a trajetória deles de 40, 50, 60 anos de teatro, as companhias de teatro que eles vivem hoje, muitas fechando por falta de dinheiro, de incentivo, a galera não tem mais ido ao teatro. Então, cara, é difícil em todo lugar, não importa quanto tempo. Ah, não, a gente não tem essa perspectiva de tipo assim, ah, não, então daqui a 30 anos eu vou ser gerente e vou estar bem, vou sofrer no começo. Não, daqui a 50 anos, o maior diretor que eu conheço de teatro de São Paulo tá com dificuldade. Então, é uma profissão muito árdua, gente. É uma profissão muito difícil. Tem que fazer porque ama mesmo muito. Mas eu tenho um adendo para fazer também. A questão é, acreditem no audiovisual brasileiro, gente. Porque muitas vezes a gente não é consumido no nosso próprio país. Quantos comentários? Ah, brasileiro quero não. Não, e quantos comentários? Ah, filme tocantinense? Ih. Credo, não. Gente, acreditem, saem coisas boas. A gente produz coisas boas. Claro, não é todo mundo que vai gostar do mesmo filme, né? Todo mundo que tem a mesma opinião. Mas a gente está tentando, né? E, gente, primeiramente, o nosso filme é maravilhoso. Mas todo filme que você vê de Hollywood é bom mesmo? Né? Você tem certeza? Você não paga, às vezes, 20 conto pra ir no ingresso, pra ir no cinema, e sai tipo assim, nossa, que filme ruim? E nem por isso sai. E- Ai, eles não sabem fazer filme. Então, tipo assim, cara, eu acho, eu enquanto artista, e acho que enquanto consumidor de arte também, eu não sei se eu tenho uma tendência por conta de ser ator, mas eu adoro ver coisa que eu não gosto também. Porque você constrói o seu gosto e você sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que você consegue valorizar, o que você não consegue valorizar, quando você tem um referencial de coisas que você não gosta. E eu, inclusive, tem muita coisa que eu gosto e sei que é ruim. E tem muita coisa que eu acho que eu sei que é muito bom e eu não gosto. Então tem que saber separar. E, tipo assim, a gente tem muito essa visão muito americanizada, né? De que, tipo assim, só o que é de fora é bom, só o que é europeu, só o que é americano é bom. E não é isso, cara. Tipo assim, a gente está competindo um filme de 1,5 milhão, menos até o nosso orçamento, contra um filme de 250 milhões de dólares. Tipo assim, o cachê do ator principal é mais caro do que a gente tem para fazer o nosso filme inteiro. Então a gente precisa de incentivo, a gente precisa começar com incentivo e começar que as pessoas comecem a valorizar o cinema nacional. Porque se a gente não começar a valorizar o nosso, cara, se a gente começar a valorizar o do outro, aí a gente tá ferrado, aí a gente não cria essa pátria que todo mundo quer. Não, e outra, você falou aí, o Ainda Estou Aqui, ano passado, foi o filme mais baixo que estava concorrendo a melhor filme
mais baixo orçamento que estava concorrendo a melhor filme. Melhor filme. Uhum. Enquanto os outros lá vão lá de 400 milhões para cima, tinha o de... que era, se não me engano, ficou 4 milhões de dólares, né? Então, baixíssimo. E é um filme muito bom. Eu falo assim, de Ainda Estou Aqui, porque todo mundo conhece, né? Mas, pô, vamos valorizar, vamos ao cinema, vamos ver curtas, porque a gente começa com os curtas também. Olha eu puxando sardinha para lá. Dia 17, gente. Já temos data. Já faz o merchan. Eu vou fazer merchan aqui. Não, vou fazer agora não. Deixa eu ficar mais prontinho. Olha. Mas vai assistindo curtas, vai no YouTube, deve ter um monte de coisa boa pra ser assistida lá. Você passa 3 horas no TikTok. Tira 20 minutinhos pra ver assistindo aquele povo dançando. Pois é. Se você não tem tempo, ô meu amor, você passa 3 horas no TikTok, você caga meia hora vendo TikTok. Você vem falar que não tem tempo pra ver um curto, um filme nacional. Me poupe. E temos muitos filmes nacionais muito bons, muito bons. Muito. Então, vamos valorizar, né? Vamos valorizar nossa arte. Gente, foi um prazer, né, receber vocês. Foi muito maravilhoso esse podcast, eu adorei esse episódio. É muito bom falar um pouquinho sobre atuação também, sobre outras vertentes, além do que a gente vive atrás das câmeras. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Gabi. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa? Muito feliz. Ai, toda felizinha aqui. Só fiquem de olho que Trama está vindo aí. Outros filmes aqui do Tocantins também estão vindo aí. Lindíssimos. Alguns esse ano, inclusive, já, né? Então, fiquem atentos à programação, vão prestigiar, vão comentar, vão falar bem, vão falar mal, porque isso é importante para que a gente tenha cada vez mais acesso e democratização à cultura. Justo. Vamos ao cinema. Mas o nosso só fala bem, tá, gente? Vai fazer matéria sensacionalista agora. Né? Pega algum corte daí, joga. Gabriel fala pra falar mal de filmes. Justo. E é isso, gente. Obrigada por assistir mais esse episódio. E até o próximo episódio. Lembrando, se você quiser o seu podcast, é só entrar em contato com a Lumos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.